A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa paz que excede todo o entendimento. Viu? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus continue te iluminando, viu? E é assim que nós vamos vivendo. Assunto de hoje, dízimo. O dízimo é obrigatório, é opcional ou não precisa se dar? Vamos ler aqui, Malaquias. Eu quero ler 2 versículos, tá? Capítulo 1, versículo 1 e o capítulo 3, versículo 10. Vamos lá. Malaquias, temática da mensagem: o amor do Senhor por Jacó. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Agora, capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós bênção sem medida. A primeira coisa, o primeiro tópico que eu queria colocar aqui sobre esse tema é que o dízimo não influencia na salvação. Não tem nada a ver com salvação. Agora, evangelista Luiz Cláudio, como é que fica o dízimo? O dízimo é obrigatório? O dízimo, ele é opcional? Ou eu não preciso dar o dízimo? Irmão, o dízimo é opcional. Eu sei que tem muitas pessoas aí que vão pensar, pô, a casa desse camarada deve ser toda destruída pelo devorador. Eu te faço um convite a vir na minha casa. Um aparelho doméstico na minha casa é dificílimo de queimar. E eu estou dizendo isso é para a glória de Deus. Vamos lá. Dízimo é opcional. Mas, irmão, está escrito na Bíblia, está escrito na Antiga Aliança. Na Antiga Aliança. Até porque, irmãos, qual é o pastor que vai falar em cima do altar para você que você tem que dar o dízimo, que o dízimo é obrigatório? Aí eu te faço uma pergunta. Você vive pela lei ou você vive pela graça? Se você vive pela lei, porque isso aqui foi escrito na época da lei, tá? É Malaquias. E eu vou lhe dizer por que é opcional. Opcional para nós, gentios. E obrigatório para quem? Tá aqui, ó, capítulo 1, versículo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Quem dá os dízimos são os judeus. A Igreja Católica também acatou esse costume. Sabe por quê? Porque se você for falar que é obrigatório, você está vivendo pela lei. Sabe o que Paulo fala? Da graça decaíste. Se você vive pela lei, Paulo fala assim, da graça decaíste. Mas, irmão Luiz Cláudio, como é que a igreja vai sobreviver? Como é que a igreja vai pagar luz, água, essas coisas todas? Eu falei que o dízimo é opcional, dá quem quer. Agora, vamos às vias de fato? Aqui, ó.
pela Bíblia? Vamos. Eu não estou nem aí para quem vai gostar ou deixar de gostar do que eu estou falando ou do que eu estou ensinando aqui, né? Já falei que ninguém paga minhas contas. Quem paga minhas contas é Jesus, né? Vamos lá. Primeira pergunta. Você é judeu? Não. Então é opcional. Segunda pergunta. Você vive pela lei ou pela graça? Sabe o que Paulo fala para a igreja de Éfeso? Porque, capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvo. Sabe o que significa graça? Favor imerecido. Pela graça sois salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Vou dar um break aqui para você se inscrever no canal. Espalhe isso, viu? Dê o like, compartilhe. Mas, irmão Luiz Cláudio, como é que a igreja, então, paga suas contas? Da opcionalidade daqueles que querem dar como oferta, tá? Porque eu vou te falar algo aqui. Até agora eu só te falei do Antigo Testamento, da exegese do texto, a exegese fiel do texto. Tá aqui, ó. Capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto. Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Mas, irmão, a Bíblia não é o 66 livro, mas existe o Antigo e o Novo Testamento. Você vive pela lei ou você vive pela graça? Agora vamos para o Novo Testamento. Me fala aqui, aonde está escrito, não sei, em Mateus 23, 23, que Jesus fala do dízimo para os fariseus, saduceus e aqueles hipócritas, que eram todos judeus. Vós dá os dízimos do endo, do cominho, né? Desse negócio todo, mas esqueceis o primordial. Entendeu? E vamos mais além? Eu acho que isso está escrito em Mateus 23, 23. Vamos ler lá? Que é para a gente não dar tiro no pé. 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Sabe quem era escribas e fariseus? Judeus. Dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Olha o que eu falei da lei dos judeus. A justiça, a misericórdia e a fé. Primeiro, é opcional. Segundo, é para os judeus. E como é que a igreja vive então? Paulo fala sobre isso. Paulo fala. Se você quiser dar o seu dízimo na sua opcionalidade como oferta, que você dê. Agora, em nenhum momento do Novo Testamento, da Nova Aliança, aonde Paulo escreve as suas 13 epístolas paulinas e o restante, se fala de dízimo. Paulo fala de oferta e coleta. Tá explicado? Eu acho que não precisa falar mais nada, né? Tá explicado sobre o dízimo? Será que ficou bem claro na sua cabeça? Agora vai a pergunta aqui final, para você fazer uma reflexão, que eu conheço um pastor que ele tem até um programa de televisão. Eu não vou falar o nome dele, que eu não quero ser processado, é claro. Mas vocês vão saber pela frase, quem é esse homem? Ele prega aqui uma vez, salvo, salvo para sempre.
Aí ele diz que você não tem que viver pelo Velho Testamento, pela lei, porque isso foi deletado. Você tem que viver pelo Novo Testamento, pela Nova Aliança. Agora eu te pergunto, quando chega no dízimo, ele pega contra? Quando chega na parte do dízimo, ele prega que o dízimo é opcional? Prega nada, irmão. Prega nada, é um lobo vestido de ovelha. Prega nada. Entendeu? Mas eu estou aqui para falar do dízimo. Viu? É opcional. É para os judeus. Viu? E Paulo fala de oferta, coleta e ofertas alçadas. Viu? É disso que vive a igreja. Viu? Isso aí é para você também, ô pastorzão, que gosta de ganhar com o homem e perder com Deus. Isso é para você também aí, ô pastorzão, que é o bambambam, que é... Não, eu tenho uma boa oratória, tenho uma boa dicção, não deixo rastro. Viu? Então tá desmascarado. Viu? Essa é a palavra sobre o dízimo e o estudo que nós provamos mediante a Bíblia. Tá? Mediante a Bíblia. Viu? Que Deus abençoe. Que Deus multiplique os seus dias. Viu? E te dê a paz. Amém? É sobre o dízimo que nós estamos falando. Que Deus abençoe. Fica na paz. Amém? Fique na paz de nosso Senhor e fique em paz. E Salvador Jesus Cristo. Falamos sobre o dízimo. Agora, vamos postar mais um vídeo falando sobre gabinete pastoral. Aguarda só um instantinho, que eu estou primeiro gravando aqui para os internautas e depois eu vou colocar no canal, tá bom? Deus te abençoe, tenha um pouquinho de paciência, que eu estou procurando essa virtude, viu? Luiz Cláudio EVG, fica com Deus. Jesus é bom e paga bem. Amém?